o número 44 de 24, do nobre deputado Douglas Viegas e outros, que altera o parágrafo 9º do artigo 166 da Constituição Federal para destinar parte dos recursos oriundos das emendas individuais a programas e ações relacionadas ao esporte. Presidente, Pois não, deputado Carlos. A minoria orienta sim. Eu até vi a deputada Laura Carneiro falando comigo que todos nós somos favoráveis ao esporte. É evidente que somos. Inclusive, grande parte das minhas emendas impositivas eu destino para núcleos esportivos espalhados no Estado, mas isso não pode ser algo impositivo, impor algo às nossas emendas impositivas, que, aliás, na verdade, nós nem temos mais, né? O governo Lula nos privou das nossas emendas parlamentares. Eu não recebo emenda parlamentar há 2 anos. Isso é uma crítica que eu acho que todos os deputados aqui deveriam fazer e uma reflexão, porque durante o governo Bolsonaro, nada disso acontecia. Todos recebiam emendas parlamentares, inclusive a oposição da época. Orienta o governo, deputado Rubem. Presidente, em primeiro lugar, só para dizer que o governo Lula acabou com o orçamento secreto. Aquele orçamento que não tinha quem identificava, esse sim acabou. Inclusive, há uma lei complementar que regulamenta a execução das emendas parlamentares. Então, para deixar bem claro, no governo passado, que era liberado, a gente estava falando de orçamento secreto. Isso não existe mais. Em segundo lugar, senhor presidente, a gente está tratando da admissibilidade da PEC. Quer discutir o mérito? Discutamos, na comissão especial. Mas dizer que essa PEC fira cláusula pétrea? Seguramente não. Então não vejo maiores problemas em se discutir esta admissibilidade. Não é um assunto de direita, esquerda, de governo ou oposição. É uma discussão sobre a admissibilidade desta PEC. Portanto, o governo é contra a retirada de pauta, o governo orienta não, e particularmente eu votarei favorável a admissibilidade da matéria. Então, o governo orienta, não. E a principal preocupação que nós temos é em relação a um possível engessamento, ou seja, engessar em relação às questões relacionadas às emendas impositivas. Nós sabemos que 50% é destinado para a saúde, no que tange às emendas individuais, essas emendas impositivas. E no caso aqui, eu falo até como grande apoiadora do esporte que sou, inclusive, e muitas das minhas emendas eu já indiquei muito mais até do que 3%. Agora, qual que é a questão? Nós somos suscetíveis a receber demandas de diversas áreas, de diversas naturezas. A área da saúde, obviamente 50%, assistência social, agricultura, outras áreas para além do esporte. Então, há uma preocupação que haja esses 3% amarrando a emenda como um todo. Então, nesse sentido, deputada Laura, falo com Vossa Excelência aqui, com toda a deferência, a liderança da minoria entende que a gente deveria amadurecer um pouco mais essa proposta, justamente para não criar esse precedente. Até porque imagina só se outras áreas talvez pudessem pleitear a mesma porcentagem. Eu queria primeiro esclarecer. A Comissão de Justiça não trabalha no mérito. A Comissão de Justiça só diz assim: é inconstitucional, não é constitucional, é jurídico. É o que nós estamos fazendo nessa matéria. Por acaso, se nós estivéssemos julgando o mérito, eu votaria a favor do mérito. Mas este não é o caso. Nós estamos admitindo uma emenda que vai para uma comissão especial, onde lá sim se discutirá o mérito. Onde lá sim a deputada Cristianeto pode, por exemplo, passar de 3 para 1 ou de 3 para 10. Eu acho que não aprovar essa matéria é exatamente o simbolismo contrário. É dizendo que o tema de esporte, que é um tema tão relevante para todos nós, que é o tema que mais inclui, não é relevante para essa comissão. Portanto, eu encaminho contra o requerimento de adiamento da matéria e de retirada de pauta. A ação PT, PCdoB, PV vai liberar. Eu considerei com muito carinho, com muita atenção, as razões da nossa querida deputada Laura Carneiro, mas também as razões aqui apresentadas no questionamento do projeto também me sensibilizaram, porque nós não podemos realmente amarrar o orçamento como está, né? Assim, vinculado para isso, vinculado para aquilo. Aí eu vou admitir, vou ser claro na minha posição, gente. Eu acho a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania não é só de admissibilidade, não, ué. Tem que discutir também determinados conteúdos, porque tudo tem a ver, quase tudo tem a ver com a Constituição. Então, por isso, nós vamos liberar, presidente, o colega parlamentares. Senhor presidente, o parecer é muito simples, eu vou ser bem rápida, Vossa Excelência tem uma pauta gigantesca.
nos termos do artigo 32, 4b, e combinado com o artigo 202 do Regimento Interno, cumpre essa comissão se pronunciar sobre a admissibilidade da matéria. Quanto aos aspectos formais, notadamente no que se relaciona à iniciativa, constata-se que a proposição foi apresentada no termo do artigo 60.1 da Constituição Federal, atestado pela Secretaria da Mesa e confirmada com 184 assinaturas. No que concerne aos eventuais limitações circunstanciais impostas pela Constituição, não há nada que se possa objetar, uma vez que o país se encontra em plena normalidade político-institucional. Naquilo que diz respeito às limitações materiais, não se vislumbra qualquer afronta ao inatacável núcleo expresso do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição, qual seja a forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes ou direitos e garantias individuais. De igual modo, não se verifica na proposta em exame qualquer ofensa aos limites implicitamente impostos à lei maior ao poder reformador, conforme a melhor doutrina. Diante do exposto, louvando a iniciativa do nobre deputado Douglas Viegas, do PP, manifesto meu voto no sentido da admissibilidade da proposta de emenda constitucional 44/2024. Olha, claro, eu respeito profundamente o entendimento da presidência, mas onde é que está, a meu ver, a diferença entre o que nós estamos propondo e o encaminhamento da mesa? O que nós propusemos não altera uma vírgula no parecer apresentado pela deputada Cristonita. Nem uma vírgula. Vai ser mantido na íntegra. Se não altera, Vossa Excelência não precisa propor nada. Não, o parecer não altera. Na verdade, a proposta de acordo é para adequar a boa técnica legislativa. Se nós temos uma lei que trata especificamente sobre imposto de renda, nós estamos apenas adequando a técnica legislativa. Se tivesse tido alteração no texto lido aqui pela deputada Cristoneta, aí eu teria plena concordância com o encaminhamento da mesa. Eu faço esse apelo porque, assim, como eu já participei de várias comissões, quando há acordo, quando o acordo, sim, mas aqui na Comissão de Justiça, quando há um acordo, significa que todos os parlamentares que compõem o colegiado não têm nenhuma dúvida de que o encaminhamento proposto é o melhor. Por isso que eu acho que não precisaria de nós... eu não gostaria de usar, mas assim, eu acho que é um preciosismo, deputado Paulo Aze, entendeu? Não, eu sei, Senhor mas presidente, há um acordo aqui. E não há alteração do texto. Não há alteração. É um precedente que essa Exato, presidência não gostaria de fazer, deputado Helder. Presidente, só um adendo bem rápido aqui às palavras do deputado Helder. É porque também, qual é o objetivo, por exemplo, de reabrir um prazo para emendamento? É justamente para que pessoas possam fazer, parlamentares possam fazer suas contribuições, ajustes textuais. Isso não vai acontecer